Jornal da Manhã, direto para Brasília. Som e imagem, José Maria Trindade. As últimas informações de Brasília, o recesso que deveria estar no fim, né, Zé Maria? Pois não, muito bom dia a todos. Olha, o calendário aqui é mesmo diferente do calendário nosso de cada dia, né? Esse recesso que, na verdade, é um recesso branco e há consequências, né? Os prazos, durante o recesso oficial, se os deputados e senadores tivessem aprovado a lei de diretrizes orçamentárias, os prazos não contavam. Agora os prazos contaram e medidas provisórias foram vencidas e houve mesmo consequências. Começaria nessa semana, mas a gente sabe que ninguém é de ferro, não custa nada imprensar lá na saída e agora na chegada, né? Então só na semana que vem é que as excelências voltam a Brasília. Olha, Tiago, a palavra agora do Congresso Nacional é a reforma tributária. O deputado Dildon Rocha, ele é do MDB do Maranhão, é o presidente da Comissão Especial da Reforma Tributária e ele me disse que se reuniu rapidamente com o presidente Jair Bolsonaro para discutir esse assunto. Ele garante que ganhou ali o apoio do governo para votar, para ajudar a votar a reforma tributária. Existem 3 projetos na linha de votação. Um é esse, do deputado Dildon Rocha, né, que, na verdade, ele é relatado pelo líder do MDB, o deputado Baleia Rossi. Existe outro projeto do ex-deputado Luiz Carlos Rauli, que foi adotado, vamos dizer assim, integralmente, pelo presidente do Senado, senador Davi Alcolumbre, virou um projeto do Senado, e ainda o projeto do governo. A grande diferença e a novidade é que, com a experiência da reforma da Previdência, os estados e municípios não querem ficar longe desse debate. Os estados e municípios perderam na reforma da Previdência. Muito dificilmente eles entrarão nesse projeto no Senado Federal. Então, o que acontece? Hoje, os secretários de Fazenda vão discutir a reforma tributária e podem até apresentar um 4º projeto para a reforma tributária. Ou seja, todo mundo quer a reforma tributária, né? Falta decidir qual o projeto que eles querem. O governo tem o seu, a Câmara tem o seu, o Senado tem o seu e agora estados e municípios vêm com um novo projeto. Inclusive, né, Zé Maria, é difícil saber, será que a reforma tributária, a tramitação da reforma será mais difícil do que a da Previdência? Eu acho que é uma briga pau a pau, né? O que eu ouvi é que este é um congresso reformista, e é verdade. Há um sentimento de mudança, de votar projetos novos nesse Congresso que está em atividade. Isso pode ajudar e votar com mais facilidade a reforma tributária, que veio como uma proposta do Congresso e não tem o carimbo do governo, e isso tem funcionado entre deputados e senadores, né? Agora, a grande novidade desse processo todo é que há computadores para fazer projeção e esta é a arma. Como é que seria? Pega um projeto de reforma tributária e insere no programa os dados antigos, né, dos estados, dos municípios e da União, e aí vê, por exemplo, como seria 2019 nessas regras. E outra parte interessante é que agora a legislação vai ao encontro da tecnologia, ou seja, uma legislação que privilegia computadores, que privilegia nota fiscal eletrônica, e isso simplifica e ajuda a ter uma ideia. Porque o que derrubou as reformas tributárias até agora foi o medo de perder a tal arrecadação. Diga, Bruno. Bom dia, Zé Maria. Bom dia, Bruno. Os jornais de hoje têm dado, alguns jornais pelo menos têm dado, que essas declarações do presidente Bolsonaro podem atrasar ou dificultar algumas reformas, incluindo a reforma da Previdência e a reforma tributária. A boa notícia que você nos trouxe é que, ao contrário de anos passados, há várias reformas tributárias aí em discussão. Mas o que eu queria perguntar é o seguinte: será que essas declarações, em vez de inviabilizar reformas, podem fazer com que o Congresso assuma ainda mais o protagonismo, não só dessas reformas, mas de outras medidas que cabem ao Parlamento? Pois é, Bruno, eu ouvi versões aqui dos dois lados entre os parlamentares.
Eu estou ficando... uma vez eu ouvi isso do Jabas Passarinho, eu fazendo a entrevista, perguntei para ele o que ele achava de tal ideia. Ele falou, como dizem os jovens, eu estou ficando com essa ideia. Tipo assim, daqui a pouco eu posso mudar. Não é um casamento, não é um compromisso firme, né? Eu estou ficando com a ideia de que o parlamento assumiu a responsabilidade da votação da reforma da Previdência e agora eu ouvi a mesma coisa, de que quem usa estas falas do presidente Jair Bolsonaro para dizer que isso interfere em reformas, em votação do Congresso, é porque não está entendendo o processo do Legislativo. Ele está independente e não está votando nem o que quer o governo, o que quer o presidente, mas o que o parlamento decide. Então, eu acho que há sim uma diferença e não interfere muito, não. Pode interferir, olha, eu diria até de forma positiva em alguns pontos. O Constantino também quer falar. Diga, Constantino. Bom dia, Zé Maria. A questão é exatamente essa. Dado o protagonismo maior do Congresso, nós devemos, então, acreditar que a probabilidade da reforma que está na mão do Congresso do Bernard App, voltada para o IVA, deve ser a principal em relação à do Marcos Cintra, a do próprio governo Bolsonaro, ou então a do Brasil 200, por exemplo, que quer a volta da CPMF. A sua sensação aí em Brasília é de que a mais provável, então, é o IVA do Bernard App, é isso? Eu vou te traduzir o que pensa o Congresso Nacional nesse momento. O deputado Luiz Carlos Rauli foi chamado para uma reunião de líderes na presidência do Senado, na casa do presidente do Senado. Ele disse que saiu de lá com a impressão de que os senadores se apaixonaram pela ideia dele. O projeto Luiz Carlos Rauli, que é o que está pronto na Câmara e que não é prioridade da Câmara, ele é simplificador, cria três impostos ali básicos, tira do consumo, ele acha que taxar o consumo é sacrificar as empresas e tenta levar a arrecadação, ou indica, não define no projeto, a arrecadação mais para a renda do que para o consumo, repito, que ele entende que sacrifica empresas. Esse é o projeto favorito e que deve ser votado no Senado. Por outro lado, o projeto do líder Baleia Rossi, esse é a prioridade na Câmara, isso já está certo. Não adianta ficar discutindo, o presidente da Câmara decidiu, o líder do MDB já acertou com o Centrão, é esse o projeto do líder Baleia Rossi, que é o principal da Câmara. Os outros ficam como satélites e como ideias, mas esses dois projetos que são prioridade no Congresso. Agora, a dificuldade é que não há um consenso, mas a maioria forma-se através desses dois projetos. Agora, Zé Maria, os dois projetos têm críticas aí na questão da aplicação. O de Bernard tem problemas aí da possibilidade de fixação de novas alíquotas de ICMS. Raul também tem alguns problemas. Agora, dos dois lados, eles estão abrindo uma certa possibilidade aí de negociação para tentar corrigir um e outro, adequando, tentando chegar a uma proposta única. Você acha que as divergências não dão espaço para isso? É isso mesmo, há a possibilidade ali de acrescentar uma coisa ou outra, mas a base do projeto Baleia Rossi é a prioridade da Câmara. Me dizem os defensores, e o deputado Hildo Rocha foi muito claro, de que não aceita a CPMF. E o projeto do governo quer uma CPMF, né? Não é esse nome, não é provisória, é permanente, e é alta, mais de 2%. A gente sabe que esse 2% sobre movimentação financeira estimula muito a sonegação através de movimentação em dinheiro vivo, escambo, ou seja, não é boa. Então, as bases principais de cada projeto são rejeitadas pelo projeto da Câmara do líder Baleia Rossi. Zé Maria, na sua experiência profissional, outro congresso com outros presidentes tiveram tanto espaço para trabalhar e para assumir esse protagonismo quanto o atual? Não, porque a política mudou, o presidente não faz uma força, agora a gente vê que os presidentes exercem uma força muito danosa no Congresso Nacional através de pressão econômica ou mesmo pressão política. O Congresso está mais livre e está aprendendo a lidar com a nova política que está sendo adotada, quer dizer, discutir ideias em vez de discutir emendas, nomeação de cargos e ministérios. Então, é um aprendizado e o Congresso Nacional, eu costumo dizer que está como aquele cachorro que corre atrás do carro, aí o carro para e ele não sabe exatamente o que fazer.
Então está aprendendo, está lidando com essa nova ideia de discutir projetos em vez de nomeação. José Maria Trindade com as últimas informações de Brasília. Zé Maria, bom trabalho para você, até mais tarde. Muito bem, muito bom dia a todos.